Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 de Hebreus. Capítulo 12. Estamos nos capítulos finais dessa epístola e a gente vai aqui se deter a alguns pontos centrais desse capítulo. Capítulo que fala sobre a perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Eu vou destacar neste capítulo, não vou ler todos os versículos porque o capítulo é longo e a gente precisaria de muito tempo para falar sobre cada um desses versículos. Então a gente vai, de forma sucinta, destacar os pontos centrais desse texto. O que é que a gente tem que aprender com essa epístola, particularmente com esse capítulo? Eu vou destacar aqui 3 pontos, que é a vida como uma corrida, a vida como educação e disciplina, e o terceiro, as exortações finais dadas à igreja. Primeiro, o autor de Hebreus, que a gente não sabe necessariamente quem é ou quem escreveu essa carta, até hoje ela é anônima nas nossas Bíblias, ele fala da vida cristã como uma corrida. No versículo 1, capítulo 12, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? À luz do contexto, essas testemunhas são as testemunhas mencionadas, ou os heróis da fé mencionados no capítulo 11. O capítulo 11 ele se encerra mencionando diversos heróis da fé: Sansão, Gideão, Davi, Moisés, Abraão. São heróis da fé do Antigo Testamento. E o autor ele vai recorrer a esses heróis para mostrar que, de certo modo, eles são testemunha da nossa carreira. E vai mostrar a nossa visão como sendo mais sólida, mais forte do que a visão que eles tinham. Ou seja, para o autor de Hebreus, a nossa condição espiritual diante de Deus está num patamar mais elevado do que a condição dos heróis da fé do Antigo Testamento. Ou seja, nós estamos numa situação de privilégios, claro, privilégios dados por Deus, não privilégios pelos méritos humanos, mas de privilégios que os antigos homens de Deus no Antigo Testamento não tinham. Então, esse é um dos objetivos dessa carta, é mostrar a supremacia da graça, da nova aliança, e mostrar que dentro do Novo Testamento, da nova aliança, nós estamos em condições muito mais favoráveis do que os heróis da fé. Então, assim, não há motivo nenhum para a gente invejar os homens do Antigo Testamento, ou querer ser como eles. Pelo contrário, o autor vai dizer que eles deveriam, ou que desejariam muito ser como nós, ou ter, na verdade, os benefícios que nós temos hoje. Porque a revelação de Deus, ela se deu de forma muito progressiva. E a culminância dessa revelação vem acontecer na nova aliança, da qual nós somos participantes. Então, olhando esse contexto geral, nós estamos numa condição espiritualmente muito mais sólida, mais forte do que os heróis da fé. E esse capítulo 12 vai mostrar exatamente isso. A gente vai chegar a essa conclusão lá no final, mas já de início a gente percebe que ele vai buscar referência no Antigo Testamento, nos heróis da fé, para mostrar a nossa supremacia do ponto de vista de condição espiritual diante de Deus. Aí ele diz: rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência. Veja o paradoxo, né? Correr com paciência. Geralmente a gente tem a ideia de que correr é quem está apressado. Corra. Mas o texto diz assim: corra, mas com paciência. Correr com paciência e carreira que nos está proposta. A carreira tem a ver com a nossa
busca pela nossa chegada final na Nova Jerusalém. Então, aqui estamos dentro de um contexto que a vida cristã é comparada a uma carreira, mas correr com paciência. Os muitos heróis da fé, listados no capítulo 11, que a gente viu na semana passada, se tornam para o autor um anfiteatro de espectadores torcendo pelo corredor cristão que está indo em direção ao alvo. É como se a gente estivesse caminhando, correndo, que de fato estamos, mas estivesse cercados de testemunhas do Antigo Testamento. É como se Abraão, Moisés, José, Jacó, Isaías, Jeremias estivesse nos observando e nos acompanhando e torcendo pela nossa chegada. Ou seja, nós estamos correndo e eles estão nos auxiliando, nos inspirando, torcendo, participando, vibrando com a nossa busca. Então ele imagina, na verdade, o autor imagina esse cenário. Nós correndo em busca da Nova Jerusalém e as testemunhas do Antigo Testamento, os heróis da fé, estão nos observando e torcendo pela nossa chegada. Eles, os heróis da fé, do capítulo 11, encorajam o cristão por meio da vida deles. Aí a gente pega aqui os exemplos dele: Abel, Abraão, José, Gideão, homens de fé, e a fé desses homens, o exemplo deles, nos inspira, nos fortalece, nos instiga a permanecer. Por isso que eles não incentivam no sentido pessoal e físico, nos incentivam por meio dos seus exemplos, das suas experiências, que torna claro o sucesso garantido da participação persistente para se livrar de tudo que atrapalha e do pecado que atrapalha. Então essa é a primeira lição desse capítulo 12. A vida cristã é uma corrida, mas é uma corrida com paciência. E nós contamos com o apoio, com a presença espiritual dos heróis da fé. Eles estão, se não fisicamente, estão por meio de seus exemplos, nos incentivando, nos encorajando a continuar, a prosseguir. Então, se eles persistiram, se eles tinham razão para permanecer, para perseverar, e foram taxados de heróis da fé, muito mais nós, na nova aliança, nós somos instigados, incentivados a não desistir. Porque um dos grandes ensinamentos e uma das grandes exortações dessa epístola é sobre a perseverança, a persistência, a continuar, a não desistir, a não voltar atrás, a não retroceder, a não apostatar, a não se desviar. É se levantar todas as vezes que cair, se levantar outra vez, quantas vezes for necessário se levantar, prosseguir e nunca entregar os pontos, nunca, jamais desistir. É uma das grandes lições dessa epístola. E o segundo princípio dessa epístola é que trata a vida como uma educação. Educação aqui no sentido disciplinar. O significado dos sofrimentos e tribulações como a disciplina, não castigo ou punição de um Deus amoroso, cujo propósito com isso é educar seus filhos. Veja bem, esse é um dos muitos textos da Bíblia que também vai tratar com a questão do sofrimento. Mas o sofrimento como disciplina. O autor não vai discutir por que nós sofremos. O que ele vai discutir é para que nós sofremos. Não é a causa do sofrimento que o autor está discutindo, é o propósito do sofrimento. Todo sofrimento moral e espiritual que nós estamos sujeitos nessa terra, o autor enquadra como uma forma de disciplina da parte de Deus. Esse sofrimento que nós enfrentamos na alma, no corpo, no espírito, e que enfrentamos nas suas mais diferentes dimensões sociais,
físicas, espirituais, psicológicas. Eles são instrumento de Deus para nos aperfeiçoar, nos disciplinar e melhorar a nossa vida. Se o sofrimento não melhora a nossa condição, é porque nós somos resistentes à disciplina de Deus. Preste bem atenção, o sofrimento, ele pode transformar você numa pessoa melhor, ou pode transformar você numa pessoa pior. Você pode ser, por meio do sofrimento, uma pessoa muito mais solidária, muito mais quebrantada, muito mais humilde, compreensível, muito mais quebrantada diante de Deus, mas o sofrimento também pode fazer com que você seja uma pessoa muito mais ranzinza, revoltada, chateada com Deus e com todo mundo. Em algumas pessoas, o sofrimento tem o poder de moldá-la, de fazer dela uma pessoa muito melhor para Deus e para o próximo. Mas há pessoas que o sofrimento, por ser tão forte e elas não saberem reagir, elas se tornam pessoas muito mais terríveis, muito mais cruéis com as pessoas e até abandonam Deus. Em muitas ocasiões, o sofrimento aproxima o ser humano de Deus. Muita gente se quebra, se humilha quando vem o sofrimento. Outras pessoas se revoltam, batem a porta, vai embora e nunca mais volta. Então o sofrimento, ele não sempre faz de você uma pessoa melhor. Mas o que vai definir o poder do sofrimento na sua vida é a forma como a gente reage. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer não é por que eu estou sofrendo? Porque nem sempre as escrituras vai explicar a razão da sua dor e do seu sofrimento. O que a gente tem que primeiramente perguntar é por que ou para que eu estou sofrendo? Em que esse sofrimento pode me beneficiar? Em que essa dor pode me ajudar? Em que esse sofrimento tão pesado, tão cruel, tão sem resposta no momento, pode me levantar e me ajudar a ser uma pessoa muito mais crente, quebrantada e humilde diante de Deus. Veja o que diz o autor da carta no versículo 5 e 6 de Hebreus. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho. Filho meu, não desprezes a correção ou a disciplina do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Por que essa exortação? Porque as pessoas podem, na verdade, ter uma resposta alheia e contrária àquilo que Deus quer na vida dela. Quando vem a dor na nossa vida, o que é que a gente faz? A gente murmura, reclama, bate a porta com força, agride todo mundo, passa por cima de A e de B, ou a gente se quebra, se humilha e reconhece que ali estamos diante de uma oportunidade para sermos moldados. Então lembre-se disso, o sofrimento não faz por você uma pessoa melhor se você não for capaz de entender que a mão de Deus pode estar por trás de toda essa tragédia, não compreendida no momento, não compreendida nesse exato instante, porque muitas vezes a gente só vai entender, isso acontece na maioria das vezes, muito tempo depois. E se você não sabe ou não entende a razão do sofrimento, não significa dizer que não existe uma razão. Significa dizer simplesmente que você não consegue enxergar a razão, porque talvez você esteja tão ofendido, tão machucado, que você está incapaz de ter reações positivas diante da dor. E o que fazer então? Paciência, cuidado, entender os propósitos de Deus. Nenhum sofrimento na mente de Deus é aleatório, ou é sem propósito ou finalidade. Mesmo que a gente não enxergue esse propósito e essa finalidade. O sofrimento para o autor é uma correção da parte de Deus.
Deus está chamando a gente para nos corrigir. Eu lembro de uma irmã que contou um testemunho quando fazia faculdade, e ela disse que concorreu a uma prova muito difícil, ela e muitas outras pessoas. Ela era a única que era cristã. No final das contas, todas passaram e ela foi reprovada. E a pergunta era: por que eu, cristã, que estudei de noite e de dia, tanto quanto as outras, fui reprovada e as outras passaram? No momento não tem resposta. Deus não dá resposta nem sempre no momento. Mas com o passar do tempo, ela veio entender que Deus reprovou ela de propósito, porque Deus tem algo melhor para ela que não tinha para as outras. Porque ela sim era a filha que precisava de correção, não as outras. Deus corrige e repreende aquele que ama. Então não tente se comparar aos outros, porque não deu certo para você e deu certo para os outros. Compreenda que quando Deus diz não, em alguns momentos, entenda porque lá na frente Ele tem um sim muito mais elevado para você. Porque é você que é tratado como filho e não as outras pessoas. É isso que o autor está dizendo aqui. Versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Versículo 7. Se, condição, suportais a correção, a disciplina, o sofrimento, a dor, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então é com você que ele lida. Às vezes o sofrimento lhe atinge e a razão é simples. É exatamente pelo fato de você ser cristão. É exatamente pelo fato de você ser filho. Você pode ser afetado por um tipo de sofrimento que os ímpios não são afetados. Existe um tipo de sofrimento que é específico para o cristão. Um tipo de sofrimento que é específico para quem é filho. Todo mundo de alguma forma sofre. Todo mundo sofre. Mas Deus reservou propositadamente um tipo de sofrimento específico, exclusivo para você, porque é com você que Ele quer lidar, lhe moldar, fazer de você uma pessoa melhor no reino de Deus. É estranho, mas é assim mesmo. A gente vive numa sociedade em que o sofrimento parece não ser muito agradável. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de padecer, ninguém gosta de enfrentar problemas, dificuldades. Mas se a gente está disposto a encarar a vontade de Deus, precisamos compreender os caminhos inescrutáveis, incompreensíveis de Deus. Se você não entende, não precisa entender, você não é dono da verdade. Você não consegue enxergar todas as variáveis, todas as circunstâncias que estão dentro do projeto de Deus para você. Então, o significado do sofrimento e tribulação, como disciplina, não castigo meramente, de um pai amoroso, cujo propósito com isso é educar seu filho. Veja como o texto é claro em relação a isso. O sofrimento é o processo educativo de Deus, pelo qual ele é forjado a se tornar participante da santidade de Deus. Como disse o C.S. Lewis no livro O Problema do Sofrimento, a dor é uma espécie de megafone de Deus para o mundo surdo. Ou seja, Deus grita no meio do sofrimento. Ele sussurra em nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas grita por meio da dor. As tragédias, os sofrimentos, aqui e do outro lado do mundo, é uma forma de Deus falar e dizer: eu estou agindo e julgando o mundo. Então é o megafone de Deus. Ora, se o próprio mundo é também alertado por Deus, muito mais será você, filho de Deus, participando da graça de Deus. Então não estranhe se o seu problema é maior do que o problema daquele que nem é filho de Deus.
Lembra do Salmo 73, da reclamação de Asaf? A reclamação de Asaf é semelhante à reclamação que a gente ainda faz hoje. O que é que Asaf reclamava tanto? Como é que pode? Muita gente lá fora não tem nada com Deus. São idólatras, são pecadores, perversos, mas estão prosperando, crescendo, sendo abençoado. E eu aqui nesse mundo sofrendo injustiça, passando tribulação e aflição. Então, 1000 anos antes de Cristo, Asaf já tinha as reclamações que a gente tem hoje. Asaf só veio entender depois, quando ele entrou no santuário de Deus e entendeu que o fim do ímpio, por mais que aqui seja próspero, é ruína total. Então o sofrimento é o processo educativo de Deus. O sofrimento é um elemento necessário do relacionamento do pai com o filho. Veja bem, uma das causas do sofrimento é o pecado. Às vezes, muitos filhos de Deus conhecem a verdade, mas insistem em manter uma vida relativa de pecado. Mas se Deus ama aquela pessoa, como de fato ama, e faz parte do plano de Deus, o pecado vai resultar em sofrimento, em dor e angústia. E Deus, por meio dessa consequência do pecado, vai chamar a atenção de você como forma de disciplinar e vai lhe moldar. O salmista diz assim: foi bom ter sido afligido, porque eu aprendi a guardar os teus estatutos. Antes eu andava errante, antes eu pecava e achava que nunca ia ter consequências, mas um dia a conta chegou. Quando a conta chegou, além de ser consequência dos meus atos, foi Deus escrevendo a minha história, dizendo o seguinte: pecado traz consequências terríveis, mas essas consequências são forma disciplinar de Deus para nos corrigir, melhorar a nossa condição moral, a nossa condição espiritual, nos fazer pessoas melhores no reino de Deus. Então o sofrimento, quando ele é aplicado na vida e é compreendido pelo cristão com humildade, com sinceridade, com certeza vai lhe moldar e você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ser uma pessoa muito melhor do que você é hoje. Você vai olhar para trás, depois de toda a sua história, toda a sua trajetória, vai perceber o quanto foi necessário aquele sofrimento. Porque se aquele sofrimento não tivesse lhe afetado, você continuaria muito mais ranzinho do que você é hoje. Muito mais cheio de falhas e erros do que você é hoje. Então o pecado também traz consequências. E as consequências muitas vezes são disciplina do próprio Deus para nos corrigir, para nos moldar, nos transformar em pessoas melhores. A disciplina resultante do sofrimento, embora dolorida, mais tarde produz fruto de justiça e paz, mas somente para aqueles que se exercitam por meio dela. Isto é, aqueles que, pela prática, adquiriram a capacidade de reagir de forma correta à aflição. Junto com a disciplina de Deus, vem a autodisciplina. Aqui entra dois aspectos interessantes do sofrimento. Existe o que nós chamamos de disciplina de Deus, que vem muitas vezes por meio do sofrimento, da dor, da angústia, da fraqueza e das consequências do pecado. E existe também a autodisciplina. O que é autodisciplina? É você se autocorrigir. É você perceber o que você pode fazer para melhorar na sua vida cristã. Porque existe o nosso papel e a nossa responsabilidade moral. Não precisamos simplesmente ficar o tempo todo esperando que as coisas aconteçam, sem que a gente faça alguma coisa acontecer. O que é autodisciplina? É você se corrigir. É você evitar determinados ambientes pecaminosos, por exemplo. É você evitar determinadas práticas que vai lhe prejudicar. É você, na verdade, administrar seu tempo, sua mente, suas ideias, seus conceitos. É você começar a ler mais os textos sagrados, se disciplinar na oração, no jejum, na meditação, na disciplina cristã. Então, a gente não tem somente pensar em esperar que a disciplina venha. A gente também tem que pensar na autodisciplina, que é o nosso papel, que é a nossa função nesse mundo. E o autor fala sobre isso no versículo 12 a 17, da autodisciplina. Fazei direita para
Fazei veredas direitas para os vossos pés, caminhos retos para os vossos pés. E o que é isso? Autodisciplina. E para encerrar, as exortações finais dadas à igreja. 2 exortações são dadas. Primeira, a igreja deve se resguardar contra o surgimento e crescimento de qualquer raiz de amargura. Isso está no âmbito individual e no âmbito coletivo. A gente, como igreja, tem que se preocupar muito com essa ideia de raiz de amargura. O que é uma raiz de amargura? É algo que nasce de forma muito sucinta, muito insignificante, mas que germina com uma força terrível. E que se a gente não cortar antes, a tempo, vai crescer de forma assustadora e vai perturbar não somente a nossa alma, mas a dos outros. Esse é um problema cruel que afeta qualquer ser humano. Ninguém está isento disso. Ninguém, nem eu nem você. Nós estamos à mercê dessas circunstâncias. Às vezes, um simples sentimento, um simples pensamento, uma simples ideia maquiavélica, maligna. Por isso Paulo diz, não dês lugar ao diabo. O que é dar lugar? É você permitir algumas coisas erradas e não resolver a tempo. E com o tempo aquilo vai crescendo. Cresce primeiro dentro de você. E quando está tão grande dentro de você, não suporta mais seu coração, vai para o coração dos outros. É isso que o autor diz. Cuidado com esse tipo de raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, dessa raiz, outros se contaminem. É a orientação eterna, atemporal. No tempo do autor, nos dias de hoje, a gente permanece com a mesma natureza humana, caída, vulnerável, sujeita a essas situações, a problemas que podem nos afetar emocionalmente, espiritualmente e destruir a estrutura da igreja como um todo. Pode destruir as bases de uma igreja se isso não for cortado a tempo. E primeiramente quem tem que cortar? Nós mesmos. Porque depois, talvez o corte seja mais fatal e o prejuízo seja grande demais. Segunda exortação, a igreja também deve se empenhar para que não surja nenhum segundo Esaú, entre eles, um indivíduo imoral ou profano, que vendeu seu direito de primogenitura e acabou sem oportunidade de voltar atrás. O autor está dizendo o seguinte, que vai chegar uma situação em que o caminho de volta não existe mais. Existem caminhos que não há retorno, não há volta mais. Esaú foi um deles, que entrou por um caminho sem volta. Judas também. E o que é um caminho sem volta? É quando você permite que pequenas coisas se alastrem dentro de você, se expanda, cresça, e vai chegar um momento que você não vai sentir nem sequer um simples sinal de arrependimento. Você pode até ter remorso, tristeza, mas nunca mais arrependimento, porque o espaço para o arrependimento foi banido, foi cortado. O Espírito Santo não atua mais, porque não há espaço para ele. É um caminho sem volta. É o caminho da apostasia, da blasfêmia contra o Espírito Santo, onde se provoca um caminho sem retorno, sem volta. E ele adverte, não façam o que fez Esaú, porque se vocês entrarem pelo caminho de Esaú, vocês também poderão entrar num caminho sem volta. Que Deus nos guarde dessas situações. E para encerrar, fiquemos com essa nota. Aceite a disciplina de Deus. O autor de Hebreus adverte. E discipline-se a si mesmos. Autodisciplina. Porque como cristãos, vocês têm vantagens muito maiores do que aqueles que viviam sob a antiga aliança. E o final desse processo educativo é muito mais glorioso do que o anterior. A antiga aliança foi inaugurada no Monte Sinai. Um monte que se podia tocar. Um monte material e temporal. A nova aliança foi posta em vigor no Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, o mundo real, espiritual e eterno.
Se os heróis da fé tinham razões de sobra para persistir e nunca desistir, muito mais temos nós, heróis da nova aliança. Amém.